veio para ouvir. Quero cumprimentar os abençoados, abençoadas do Facebook. O nosso telefone para você entrar em contato é o 3016-3510, Rio de Janeiro 21, e o 986-02-2369. Você que está pelo aplicativo no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, no Brasil, em qualquer parte do Brasil e do mundo, você pode entrar em contato através do nosso telefone, WhatsApp 98602-2369. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Então vamos aí ao estudo da palavra de Deus. Vamos ouvir o recado do papai. Prontos? Então abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, versículo 12. Eu disse que eu não vou ler mais só um versículo só. Não vou. Vou ler sempre alguns versículos até chegarmos no versículo que nós queremos. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Você que está aí do outro lado vai me ouvir. Abra aí a sua Bíblia. Não deixe de ouvir Deus. Não procure pregação para satisfazer a tua carne. Ouça Deus. Diz assim no versículo 12 em diante. Todos? Paulo tratando das duas naturezas. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo tratando da nossa natureza carne. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio. Prêmio, diga prêmio. Prêmio é um prêmio, o prêmio é a transformação, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No versículo 12 ele falou da carne. No versículo 15 ele fala do Espírito. Todos, pois, que somos perfeitos. No 12 ele diz, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, carne, espírito. Todos, pois, que somos perfeito, espírito. Entendemos? Carne, espírito. Ele tratando das duas naturezas ao mesmo tempo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Se alguém ficar pensando de outra maneira, Deus vai esclarecer essa pessoa. Se ela é ovelha, Deus esclarece. Deus não esclarece cabrito. Porque a Bíblia diz, se fosse possível, enganariam até... Mas não é possível. Então, quem é enganado não é escolhido. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que você alcançou até aqui, ande, não fique cavando o buraco sozinho, amado. Vamos cavar juntos, nós estamos aqui numa família, estamos estudando os segredos de Deus, todo mundo, para crescermos todos juntos, tá bom? 17. Irmãos,
Sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Os muitos andam entre nós, digo, andam aonde, irmãos? Aonde? Olha o teu irmão, pergunta para ele, não é você não, né? Andam entre nós, está escrito, não está, irmão? Paulo falou, eles andam aonde? Entre nós. Observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são adversários, inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Por que o ventre? Só pensa em matéria, irmão. Só pensa em coisa da terra. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam, viu? Paulo respondeu aqui, só se preocupam, qual é a preocupação? Com as coisas terrenas. Agora, por que nós não devemos focar a nossa vida e desgastar a nossa vida com o terreno? Por quê, pastor? 20, o versículo. Pois a nossa pátria, pois a nossa cidade, o lugar de onde nós nascemos, está onde, irmão? Nos céus. De onde também aguardamos ou não aguardamos, irmão? Paulo falou, alguns andam entre nós que não aguardam mais. Não estão mais aguardando, porque para alguns que andam entre nós, ele já veio. Então, Paulo falou, olha, pois a nossa paz está no céu, onde também aguardamos. Aguardamos quem? Aguardamos ou não aguardamos, irmão? Jesus já veio, irmão? Por favor, me diga, por favor, me belisca aqui, ver se eu estou na carne ou no espírito. Aguardamos o Salvador. Quem é Ele? O Senhor Jesus Cristo. Quantos estão aqui que aguardam isto, irmão? Aguardamos isso. Só aguardamos por aguardar? Ele vai vir e não vai fazer absolutamente nada? Não, pastor Paulo explica o que ele vai fazer. O que ele fará? O qual transformará o nosso corpo. Corpo, diga assim, corpo. Qual corpo que ele está tratando? É o espiritual ou é o carnal? Ele transformará o nosso corpo, qual é o nome que ele fala? De humilhação, que ele está tratando da nossa natureza humana. Ela nos humilha com enfermidades, ela nos humilha com depressão, ela nos humilha com ansiedade, ela nos humilha com glutonaria, ela nos humilha, sabe? Essa carne nos humilha, por isso que temos que lutar todos os dias contra isto. Ele diz, transformará o nosso corpo de humilhação, diga, meu corpo é de humilhação, mas para ser, aleluia, eu espero, quem espera? Eu espero isto, eu vou viver, se Jesus voltar, enquanto eu estiver sobre essa terra, eu quero ver isto, em nome do Senhor, para ser igual, diga, igual o quê? Ao corpo da sua glória. Quando Cristo ressuscita, ele ressuscita com o corpo de glória. Quando ele ressuscitar a nossa carne, porque ainda ela está presa ao sistema terreno, por isso que a nossa preocupação é com o céu. O Ministério da Restituição tem uma preocupação de ensinar você a chegar no encontro com o Senhor e não se assustar com o Senhor. Porque muitos vão se assustar e a Bíblia diz que por causa do susto as pessoas vão fazer assim, ó. Os joelhos se dobrará. Muitos joelhos que se dobrarão por causa, não por respeito,
mais por medo do que por respeito, porque quando vê o resplendor da sua glória, assim disse o Espírito. Vamos orar. Fala, meu maestro. Senhor, meu Deus, Deus meu, que nunca nos desamparou, nunca nos deixou, nunca nos abandonou. O teu Espírito está em nós, a tua palavra está em nós, a tua unção está em nós, mas ainda temos uma debilidade, e aguardamos essa chegada do Todo-Poderoso, do Deus invisível, mas real, do Deus que não falha, que não caducou, não envelhece, mas tem a certeza absoluta que Ele o trará em sua companhia os que dormem, e ressuscitará aqueles que estão nos sepulcros, inclusive aqueles que foram cremados, aqueles que morreram no mar, afogados, comidos por peixes, por tubarões, todos eles, porque a tua palavra diz que os mortos ressuscitarão. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Se cremos que o Senhor ainda não voltou, é a nossa esperança. Se o Senhor já ressuscitou e já vive, já está aqui, e nós ficamos, não há mais esperança, Senhor. Como disse Paulo, então comamos e bebamos e morramos. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelo entendimento da verdade, obrigado pelo evangelho da salvação, em quem nós recebemos, não de homem, mas do apóstolo Paulo, que recebeu de Jesus, o Rei da Glória, o Cristo ressuscitado, que saiu do túmulo, que venceu a morte, e fez com que o seu corpo em glória, e fará também com que o nosso corpo de humilhação seja igual ao corpo da sua glória. Eu oro em nome de Jesus, e os eleitos de Deus digam todos, amém. Vamos dar um aplauso, os que recebem essa palavra. Grande Deus, grande Deus, diga grande Deus. Obrigado, meu maestro, glórias ao teu nome, Jesus. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Nós estamos falando consolai-vos com estas palavras. Estamos falando sobre quem são os que serão arrebatados. Falamos também, Cristo aparecerá a segunda vez. Tudo isso dentro do mesmo assunto. Hoje nós vamos dar continuidade. Quem são os que serão arrebatados? Capítulo 3 de Filipenses, no versículo 12, você entendeu. No 12 ele fala da nossa natureza terrena. Ele diz, eu já não que eu já tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Paulo compreende que ainda em sua carne havia imperfeições. Mas aí em diante que ele escreve para os filipenses, embaixo ele diz, no 15 ele diz, todos pois que somos perfeitos, se você não tiver a graça de Deus, o entendimento desta palavra, sabendo que Paulo está tratando de duas identidades que temos. Nós temos assunto, nós temos mensagem gravada sobre as duas ressurreições. Falamos da primeira ressurreição, não sei quem lembra das duas ressurreições, quem lembra? Graças a Deus que você sempre lembre disso, porque senão você pode ser sufocado com as mentiras que estão por aí. Então, quando nós falamos da primeira ressurreição, quando aconteceu a primeira ressurreição? Quando nós ouvimos o evangelho pela primeira vez, quando nós ouvimos a palavra de Deus pela primeira vez, aconteceu a primeira ressurreição. A primeira ressurreição foi a ressurreição do nosso espírito. Eu já disse nas nossas mensagens bem anteriores, que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, quando Paulo diz em Efésios, nós andávamos segundo a carne, servíamos a carne, éramos por natureza filhos da ira, como os demais.
bebíamos, fumávamos, se drogávamos, e não nos sentíamos mal. Quem é que fazia e não sentia nem um peso na consciência? Não sentíamos. Mas um dia que Cristo Jesus se revelou a nossas vidas, manifestou a sua misericórdia e bondade, nesse exato momento, que já nascemos com a fé para crer em Jesus, porque somos ovelhas, não de agora, mas desde antes da fundação do mundo, cremos assim, cremos na eleição e na predestinação do Senhor. Então, porque somos ovelhas, cremos na eleição e na predestinação e fomos selados. E quando o Espírito do Senhor, ele entra no nosso espírito e ele faz um despertar, ele ressuscita o nosso espírito. Porque quando Adão pecou e Eva, a Bíblia diz que nós morremos. Morremos espiritualmente. Por que eles morreram espiritualmente? Você quer ver que eles morreram espiritualmente? Que logo quando eles pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam, porque não queriam mais conversar com o Todo-Poderoso. Não queriam mais tratar das coisas espirituais com o poderoso que é espiritual. O que eles fizeram? Se esconderam, porque o espírito deles também morreram. E a carne se contaminou, que Paulo disse que agora a carne passou a ter obras da carne, assim, obras da carne. Todas as coisas ruins que nós pensamos ou passam na nossa mente estão na nossa carne. Nós temos que fazer morrer esta natureza terrena que ela vai tentar nos humilhar. Se você deixá-la, ela te humilha. Aquele marido que trai a esposa, depois a mulher descobre. Aquela esposa que engana o marido, mente, depois o marido descobre. Aquela filha que engana o pai, aquela filho que engana o pai, depois o papai descobre, fica envergonhado. Então, tanto o espírito quanto a carne, estávamos totalmente mortos. Aí acontece a primeira ressurreição. Você ouve a palavra, o evangelho da salvação, você crê no evangelho, você é selado, o teu espírito volta à vida. Aí o que acontece? Por que você tem a certeza que o teu espírito acordou? Porque todas aquelas coisas que nós fazíamos, quando o nosso espírito estava apagado, estava morto, nós fazíamos e não sentíamos nenhuma culpa. Parecia que fumar maconha para mim, eu estava num paraíso. Parecia que quando eu sentava para cheirar a cocaína, parecia que aquilo ali era a coisa mais maravilhosa da minha vida. Quando eu me reunia com os meus amigos da birita, tem gente que gosta de amigo de birita, chega até a postar os amigos da birita, né? Eu não, eu saio fora. A Bíblia diz que um pouco de fermento estraga a massa. Deus que me livre, amado. Eu tive problema com álcool, o que é que eu vou fazer do meio de birita? A não ser que eles quiserem que eu pregue para eles. Tu acredita que alguém que está com um copo cheio de bebida vai querer que você pregue para ele? Não vai querer que você dê uma goladinha lá no copo lá dele. Então nós estávamos mortos, nossos delitos, os nossos pecados, e a Bíblia diz que nós ouvimos o evangelho, o nosso espírito acordou. Essa foi a primeira ressurreição. Esse foi o primeiro impacto que Deus fez na nossa vida. Mas só que Deus, Ele não transformou a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela é segurada pelo conhecimento espiritual. Toda vez que você cresce espiritualmente, a tendência da tua carne, ela vai se encolhendo. Quando você se inclina, Paulo falou de Romanos, aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Então, se você começa a correr para as coisas de Deus, o Espírito, a tua carne, ela fica sem força. Mas se você der uma bobeira, quem é que sabe disso? Quando a gente dá uma piscada, ela tenta nos humilhar, mas nós que temos o Espírito que foi ressuscitado, nós dizemos, não. Eu não quero, não, eu falei isso, não, me arrependo, não quero falar isso, não posso falar isso, eu sou um homem de Deus, eu não posso pensar assim, eu sou uma mulher de Deus, eu não posso fazer dessa maneira, porque eu sou um homem de Deus, eu tenho a mentalidade de Cristo, meu espírito está vivo, ele está combatendo, ele que não deixa eu me inclinar totalmente para a carne. Então, eu quero te dizer isto em primeiro lugar, que a primeira ressurreição que nós passamos foi essa.
Quando Cristo entra em nossas vidas através do seu Espírito, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito da redenção, Espírito da santificação, o poder de Deus que entrou em nós, ele fez uma mudança, diga assim, no meu homem espiritual. Diga, no homem espiritual. Diga, não na minha matéria. Diga, no meu homem espiritual. E Paulo, diga assim, o apóstolo Paulo, ele falou o seguinte, Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai fazer o quê, irmão? O que ele vai fazer? Ele vai fazer ou ele já fez? O qual transformará o nosso corpo. Ele está tratando de quê aqui nessa palavra? Ele está tratando de espírito ou está tratando de matéria? Ele está tratando que a matéria, que tem gente por aí debochando, dizendo que isso, a matéria vai passar pela parede. Ah, meu Deus, que coisa. É duro, irmão. E ele diz, o qual transformará o nosso corpo. Diga, corpo. Pegue no teu corpo, pegue nele assim, diga, esse corpo. Pega, Jorge, pega no teu corpo. Diga, esse corpo de humilhação. Que quando vem uma enfermidade, ela vem para fazer o quê? Para nos humilhar, dizer, você diz que é de Deus, mas você está com essa humilhação no teu corpo. Você está com essa dor, com essa labirintite, essa tonteira, esse fígado inchado. Você está com essas dores na mandíbula, você está com as suas dores na coluna. Por que nós passamos por isso? Porque o nosso corpo ainda é corpo de humilhação. Diga, corpo de humilhação. Por isso nós temos que ter sabedoria para cuidar desse corpo de humilhação. Cuidar dele, educá-lo. Não deixar ele comer o que ele quer e nem fazer o que ele quer, nem ficar a noite toda no telefone, no Facebook, na televisão, nas baladas. Não pode, não pode. Então nós temos que educar esse corpo, porque ele faz isso porque ele quer nos derrubar. Ele quer que com a nossa semeadura errada, nós venhamos a ter colheitas dolorosas. Infelizmente, nós passamos por isso. Diga assim, nós passamos por isso. Quem é que sente alguma coisa de vez em quando? Ou alguém está sentindo hoje? De vez em quando eu subo aqui meio tonto. Subo aqui, só Jesus na causa. Mas eu sei que é minha natureza humana que quer dizer, você não é pastor? Eu falei, eu sou pastor, mas o meu corpo é de humilhação. Eu não sou, eu vou falar como eu estava brincando com o meu pastor e minha esposa, pastor Marcos, e falando, eu não sou Jesus, irmão. João Batista, ele falou, eu não sou Jesus, eu não sou o Senhor é ele lá, eu sou um ser humano. Então, se eu sou um ser humano, você é um ser humano, ainda tem uma carne, você está sujeito a ter situações aonde? Na carne, diga assim, na carne. Mas qual é a nossa esperança? 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, eu tenho que te implantar isso, amado, esse chip em você, eu tenho que te implantar esse chip, porque se eu não te implantar esse chip, vem o passarinho do bico roxo, e te implanta uma semente ruim. Olha aqui, Filipenses 4:13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Quantos que estão aqui, que se reúnem aqui, tem esperança na volta do Senhor? Glórias a Deus. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos crê nisto? Que ele morreu e ressuscitou? Assim também Deus, mediante Jesus,
trará em sua companhia quem? Os que dormem. Eu já expliquei que os que dormem os espíritos dos que dormem. O que está dormindo, eu já expliquei isso em 2 ou 3 cultos. Na realidade, o que está dormindo é a carne. A carne, é a matéria. Ela está no pó, dormindo. E os espíritos, pastor? Ele diz que trará em sua companhia os, não é o que dorme, é os que dormem. Então, os espíritos vêm. O versículo 15 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, de modo algum iremos subir na frente dos que dormem. Jesus aponta, eu estou vivo. Se Jesus, por exemplo, Jesus chegasse agora nas nuvens, não seríamos nós primeiro subir e depois os outros ressuscitariam, não. Primeiro ele iria trazer os outros que estão nos sepulcros, que foram cremados, que morreram afogados, que o tubarão engoliu, que tacaram fogo. Irmão, não interessa. Não interessa. O nosso irmão que estava morto há 4 dias, com o corpo já todo se deteriorando, o poder de Deus, uma palavra de ordem dada por Jesus, fez com que aquele corpo que estava todo deteriorado, que era o corpo como é o nome daqui? De Lázaro, voltasse. Você está entendendo o tamanho do poder do nosso Deus, amados? Então ele está tratando desse corpo. Ele está tratando dessa transformação. Então ele diz, os que estão lá deteriorados, estava alguém debochando, falando, como é que pode, meu Deus? Os que morreram cremados, vai ter que juntar o pozinho. Onde está o pozinho dele? Assim, pregando assim. Você imagine como está um corpo 4 dias. Como está, irmão? Não caiu um pedaço? Bichos já não estão comendo? Já não está tudo deteriorado? Se Deus pode restaurar um corpo de 4 dias, por que Ele não pode restaurar um corpo de 4 milhões de anos, 3 milhões de anos, de 20 anos, de 30 anos? Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Diga, Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo. Diga, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele me transformou, não transformou a minha carne, mas transformou a minha mente. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos, nós de modo algum vamos anteceder eles, porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem. Qual foi a palavra de ordem no túmulo de Lázaro? Qual foi a palavra que Jesus falou? Lázaro! Irmão, se ele falasse assim, sabe onde Jesus estava? Jesus estava num cemitério. Se ele dissesse assim, morto, sai para fora, o que ia acontecer? Todos os mortos ressuscitariam. Você acha que quando ele vier falar, eu quero que todos ressuscitem, todos vão ressuscitar? Oh, aleluia! 16. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá da onde, irmãos? Alguns dizem que ele já desceu. Paulo está dizendo que ele descerá. Está no presente ou está no futuro, irmão? Descerá, está dizendo futuro. Descerá da onde? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui não está dizendo os mortos sem Cristo, está dizendo os mortos. A primeira ressurreição é para os mortos em Cristo. Porque os mortos em Cristo, quando ressuscitar, depois os que estão vivos serão, vamos ler,
17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, e entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, os mortos em Cristo ressuscitam. Nós que estivermos, se ele voltasse essa semana, hoje ou amanhã, nós que estamos aqui, seremos formados, ele diz, depois nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, quem? Com os mortos. Mas e aqueles que morreram queimados, pastor? Como ele vai fazer? Irmãos, é Jesus, nós estamos falando de Jesus. Jorge, estamos falando de Jesus. Estamos falando de Jesus, irmão. Estamos falando de Jesus. Estamos falando de Jesus, que pode todas as coisas. Estamos falando de Jesus. Estamos falando do Todo-Poderoso, de Jesus, Marcos. Estamos falando de Jesus, do Poderoso. Depois nós, 17, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Pastor, mas esse negócio não está muito bom não, pastor. Porque há pregações por aí que diz que o Senhor já voltou. 2 de Tessalonicenses 2, Paulo avisou, irmão. Paulo avisou, diga assim, Paulo avisou. Paulo avisou. O que Paulo avisou em 2 de Tessalonicenses 2? Primeiro ele fala no capítulo 1, transformação do corpo. Depois ele fala na segunda carta dele aos Tessalonicenses, ele avisa, porque viriam outras vozes para tentar tirar o foco da igreja do Senhor. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3. Olha o que diz. Irmãos, no que diz respeito à vinda, diga assim, a vinda. Não está escrito isso, irmão? A vinda. A vinda de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. A nossa reunião com Ele. Aonde será a nossa reunião com Ele? Nos ares. Nós vos exortamos. O que Paulo exortou? Que não vos demovais da onde? Da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Agora, irmão, o que está escrito aí? Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Está vendo? Paulo já estava avisando, olha, vão aparecer gente dizendo que o dia do Senhor já chegou. Paulo estava lá, cuidado, rapaz. Cuidado com os espíritos que estão falando. Se você notar no capítulo 2, versículo 2, ele diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito. Espírito aqui é por letra minúscula. Pode ser um espírito ruim, maligno. Pode ser um espírito ruim, maligno numa pessoa. Quer por palavra de uma pessoa, batendo em cima de uma mentira e fazendo com que a mentira seja verdade. Que mais? Quer por epístola. Paulo falou, se os discípulos que vierem depois escrevendo alguma coisa e escreverem alguma coisa contra, se você percebeu os escritos de Pedro, o escrito de Tiago, o escrito de Judas, eles não escreveram nada contra isto aqui, sobre o arrebatamento, a ressurreição e a volta de Cristo. Eles não escreveram nada contra o que Paulo escreveu, porque Paulo já estava avisando, se for por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado, o que tenha chegado? O dia do Senhor. Pastor, quando vai ser o dia do Senhor? Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Por que Paulo estava dizendo engane? Porque iriam aparecer pessoas para fazer o quê? Enganar. Não está na cidade, irmão? Não tem na cidade um monte de gente fazendo isto? Enganando com sal grosso, com enxofre, enganando com água benta, enganando
que Cristo já voltou, enganando que a ceia é do demônio. Estão fazendo o quê? Enganando. Ninguém de nenhum modo vos engane. De nenhum modo. Qual modo? Nem por epístola, nem por espírito, nem por nada. Não deixe ninguém te enganar. De nenhum modo vos engane. Porque isto não acontecerá. Isto o quê? A volta do nosso Senhor. Isto não acontecerá. Que quem primeiro venha. Venha o quê? Apostasia. Pastor, já veio. Então Jesus já veio. A apostasia já está na terra desde o tempo do apóstolo Paulo. Este é o sinal visível no Brasil e no mundo. Quem sabe disso? Que nós estamos vivendo uma apostasia. Apostasia quer dizer abandonar a fé. Então toda igreja que usa utensílios, que quer ligar as pessoas à fé com utensílios, essa pessoa está em apostasia. Ela abandonou a fé. Esse sinal já é uma evidência, já está há muitos e muitos e muitos anos. Mas tem um outro segundo sinal. E seja revelado quem? O homem da iniquidade, o filho, esse homem da iniquidade, vírgula, o filho da perdição, é um ser só, não é dois seres. Não é, pastor está falando de dois, não. Paulo está tratando de um ser, que Paulo chama ele chama ele de dois nomes: homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe, o qual quer dizer, o qual o homem da iniquidade, o filho da perdição, se fosse dois, ele dizia, os quais, ele colocaria duas pessoas que estariam se opondo, mas ele falou, o qual, você está entendendo, irmão? Está dando para entender um pouco melhor? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Mas não vos recordai que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas. Paulo pergunta, você não se recorda que eu costumava dizer estas coisas? Agora você sabe o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que detém essa manifestação desse homem da iniquidade, esse filho da perdição? É a presença de Deus, é a igreja que está na terra, porque a igreja na terra, o Espírito Santo de Deus está na terra. Então o mal não pode imperar. Se a igreja está na terra, quem é que guarda a igreja na terra? Fala, irmão, os anjos. Então, se os anjos guardam a igreja na terra, essa manifestação que vai acontecer, não aconteceu porque ainda a igreja está na terra, ou seja, o Espírito do Senhor está na terra, quando a igreja for levada, aí vai se manifestar isso aqui. Pastor, caramba! Então Cristo vai aparecer nas nuvens, claro, está escrito, irmãos. Vai transformar o nosso corpo, claro, irmão, está escrito. Diga, está escrito. Paulo escreveu aos Coríntios, 1 de Coríntios 15. Olha o que ele diz. 1 de Coríntios 15. Diz assim a palavra do Senhor. 50. E isto eu afirmo, irmãos, vou ler alguns versículos, tá? Que a carne e o sangue, natureza, né, humana, não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Qual mistério, Paulo? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última palavra vindo da boca de Deus, a última trombeta, e a trombeta soará, e o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão como? Então, quando sair do sepulcro, quando sair da cremação, de dentro das águas, sabe, debaixo da terra, aquelas pessoas que morreram foi em Minas, né? Em Minas, aquela barragem que caiu, que está sumida ainda, em Minas, né? Então,
pessoas que, se não aparecerem, elas que for ovelha do Senhor, vai se levantar daquela terra. Ah, mas vai estar só os ossinhos, não interessa, pode estar só o farelo, irmão, pode estar nada. Pode estar nada. Para o nosso Deus, tudo é possível. Para Deus é possível, irmãos. Irmão, deixa eu... Para a glória para Deus. Aqui, ó, aqui dentro. Era podre. Aqui dentro, o aparelho digestivo desse homem que está te falando aqui, olha para cá. Esse aparelho que estava aqui há 30 anos, 30 e poucos anos atrás, aos meus 15, aos meus 21 anos, podre. Não tinha praticamente um órgão que funcionava bem. Deus. Eu não prego por inveja, nem por dinheiro, nem por ciúme. Eu prego porque eu conheço o poder do Criador dos céus e da terra, irmãos. É por isso que eu prego o Evangelho, irmãos. Eu não prego para desvaziar a igreja dali de A, B e C, não, amado. Eu prego porque eu conheço o poder de Deus. Aleluia! 52. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão. Está falando de quê, irmão? De espírito ou de carne? Como é que vai ressuscitar os mortos? E nós, os mortos, vão ressuscitar com o corpo incorruptível. Ou seja, não vai se corromper nunca mais. Um corpo de glória. Sem doença, sem pecado, sem culpa, sem desejos malignos, sem avareza, sem idolatria, sem feitiçaria, sem inimizade. Por que, pastor? Não, se Jesus já voltou, quando a pessoa que diz que Jesus já voltou, quando ela morre, ela vai para onde? Aí eu conversei com uma pessoa que diz que Jesus já voltou, eu falei, quando você morrer, você vai para onde? Eu vou para Jesus. Ué, se ele já voltou, como é que você vai para ele de novo? Você vê que a pessoa parece estar bêbada. Não sabe o que fala, parece estar bêbada. Então você vê, no momento, no abrir e fechar de olho, ressoa da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós seremos transformados. Porque, ai, irmão, isso aqui que é maravilhoso. O que é maravilhoso, pastor? Porque é necessário que este corpo corruptível, como é que chama o nosso corpo, irmão? Já é incorruptível? Não, ele é corruptível. O que vai acontecer? É necessário se revista de quê? Da incorruptibilidade. E o que é mortal? O que é mortal? Nossa carne, porque morre. Por causa do pecado, morre. Ela vai se revestir de quê? Ou seja, não vai mais morrer. Porque o homem está ordenado a morrer quantas vezes? Morreu, quando Jesus ressuscitar, num corpo de glória, não morre mais. Pastor, por que então que Lázaro morreu? Porque quando ele ressuscitou, não ressuscitou num corpo de glória, ressuscitou num corpo humano de novo. Você sabe disso? Você sabia que Enoque está no céu? Não com corpo de carne, mas com corpo de glória. Ele já está com o corpo de glória. Você sabia que Elias está no céu? Não com corpo de carne, mas com corpo de glória? Isso é bom demais, né, rapaz? Não deixe ninguém roubar isso de você, irmão. Não deixe ninguém roubar. Não deixe a serpente, que é mais sagaz do que todos os animais, como enganou Eva, engane vocês. Paulo já dizia lá atrás, cuidado, irmãos. 20:53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade.
Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então será cumprida a palavra. Qual palavra? Tragada foi a morte pela vitória. Qual vitória? A vitória da transformação. Onde está a morte agora? Onde você vai se manifestar a morte? Agora nós estamos com um corpo de glória. Você não tem mais poder contra o nosso corpo. Amém. Quantos creem nisto, irmãos? Quantos acreditam nessa maravilha de Deus? Então ele vai dizendo, 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força da lei, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, o que nós fazemos aqui, não é em vão. Sabe por quê? Porque quando isto aqui for transformado, você vai ver o resultado desse serviço que você prestou para Jesus, amado. Por isso que Paulo falou, 2 de Coríntios 5, 2 de Coríntios 5, (1 a 8), ele diz: sabemos que a nossa casa, olhe bem para a sua Bíblia, preste atenção no que você está lendo, o Espírito do Senhor, que está no teu espírito, vai te explicar tudinho. Sabendo que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, que casa é essa, irmão? Carne, diga minha carne, se desfizer. Está vendo o que ele está dizendo? A nossa casa terrestre, qual é a nossa casa terrestre? Nosso corpo de carne. O que vai acontecer com o nosso corpo de carne? Vai se desfazer, se desfizer. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, qual tabernáculo ele está falando? Nossa carne. O que acontece com a gente? Gememos. Quem é que geme, amado? Quando está com uma dor, quando está com um problema na família, com uma situação, nós gememos ou não gememos? Gememos. O que nós gememos? Aspirando por sermos o quê? Revestidos de quê, irmãos? Da nossa habitação celestial. Tá vendo? Está falando de quê? Está falando que nós seremos revestidos de uma habitação celestial. Quer dizer, isto que é carne mortal será revestida da habitação celestial. Ou seja, isto aqui não mais teremos dor, não sentiremos mais nada, amado. E isto será para a glória de Deus, para estarmos com o Senhor eternamente adorando o Senhor. Todavia fomos encontrados vestidos não nus, pois na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas, então, nós não queremos morrer, nós queremos ser, na realidade, sermos do que? Revestidos. Porque quando você fala que quer morrer para ir para Deus, ninguém quer morrer, mas você quer ser revestidos no corpo de glória? Claro que eu quero ser revestido. Mas não queremos morrer, porque nós não queremos deixar nossa família, não queremos deixar os amigos, não queremos deixar nossa vida, as pessoas que dependem da gente, nós não queremos deixar. Mas ele diz, queremos ser, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Para quê? Revestidos para quê, irmão? Para que o mortal, o que é o mortal? Está tratando de quê? Da carne. Seja absolvido por quem? Pela vida. Ora, o próprio Deus quem nos preparou para isto. Próprio Deus nos preparou para isto. Isto o quê? Para sermos absolvidos pela vida. Você está aqui, você vai ser absolvido pela vida. A vida de Deus vai se manifestar na sua vida, na minha vida, irmãos. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos como? Ausentes do Senhor.
Porque como é que eu sei que eu estou ausente do Senhor quando eu estou nesse corpo? Porque quando eu estiver com o Senhor, eu não vou sentir mais dores, não vou sentir tristeza, não vou sentir angústia, não vou ficar decepcionado com pessoas, não vou ficar angustiado com pessoas, não vou ficar triste com o filho, não vou ficar triste com o marido, com a esposa, com a mãe, não vou ficar triste, porque eu estou ausente do Senhor, ou seja, a minha carne, ela me ausenta do Senhor, a minha carne não me permite eu me aproximar 100% do Senhor. Não é verdade, irmão? Quem sabe disso? Estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo fazer o quê? Deixar o corpo e fazer o quê? Você está pregando que Jesus voltou, quer dizer que já estamos habitando com o Senhor. Meu Deus. Por isso que também nós nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Por importa que todos nós compareçamos aonde, irmão? Todos nós ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio da onde? Do corpo. Isso se chama galardão. Os galardões, você acha que você faz aqui, fica lá distribuindo CD, o pastor pregando, o irmão tocando teclado, mesmo com enfermidade, você vindo aqui adorar a Deus, você acha que você vai receber o mesmo galardão daquela pessoa que vem aqui, fica olhando para o relógio, a hora que vai acabar o culto, vai embora logo, semana que vem eu volto. Você acha que essa pessoa, que Deus é injusto, não vai dar a você maior galardão para você do que para aquela pessoa que não quer fazer absolutamente nada? Tem hora que um dos nossos membros parece ficar com preguiça. Quem já sentiu isso? Às vezes você vai pegar um peso, né? Aí você está com uma dor nesse braço, aí você só pega com esse, e esse braço não está aguentando, fica pedindo ajuda a esse, ele fala, não, está doendo, não vou lhe ajudar não, não é assim? Não vou ajudar não, e o outro está pedindo ajuda, então às vezes tem membros assim, que está vendo a necessidade do corpo, mas não ajuda. E quando nós estivermos perante o tribunal de Cristo, será se ele vai repartir? Não estou falando de salvação, estou falando de recompensa, estou falando de galardão, estou falando que Deus vai dar, eu não sei o que é, eu sei que vai ser muito incomparável. Tudo que você desfruta de coisas boas aqui na terra, o que ele tem para nós, a Bíblia diz, é muito melhor. Diga assim, é muito melhor. Diga muito melhor. Olha o irmão, diga muito melhor, irmão. Pode aguardar no Senhor. Diga, é muito melhor. É muito melhor. Terminamos. Filipenses 1, 21 e 22. 23. Terminamos. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. E o morrer, eu tenho medo de morrer. Não, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Por que Paulo falou que é ganho, que é lucro? Porque ele foi lá, irmãos. Ele conhece. E chegou lá, quando ele viu aquela maravilha, ele falou, Senhor, me deixa eu ficar por aqui. Não pode, Paulo, você é o cara que eu escolhi. Eu te preparei desde antes de você nascer para essa obra, cara. Se você não descer, como é que em Olinda, lá no Rio de Janeiro, eles vão pregar isto? Como é que eles vão viver essa graça se você não descer para pregar essa palavra? Amém? 22. Entretanto, se o viver não é na carne praticar a obra da carne. Ele está falando em praticar a obra da carne. Viver na carne é estar vivo. Traz fruto para o meu trabalho dele, né? Já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, ou seja, deixar essa carne e estar com quem? Com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso, gozo da fé. Falou, eu não quero morrer, eu quero ficar com vocês para ajudar vocês. E ele falou, eu estou convencido disso. Glórias a Deus que o Senhor o convenceu, né? Glórias a Deus. Irmão, irmãs e irmãs queridas, fique com essa palavra, tá bom? A paz de Cristo para todos, assim seja, assim diz o Espírito Santo. Glórias a Deus, vamos aplaudir ao Rei. Glórias a Deus.